Capítulo 16. Conclusão. Suponho que você deve imaginar que minha mente está serena enquanto escrevo uma história, mas longe disso. É impossível recordar-me dela sem me inquietar. Não fosse pelo profundo desejo que você expressou de conhecer essa história, eu não teria motivo para dedicar-me a esta tarefa tão árdua, cujo teor vem deixando meus nervos à flor da pele há meses, fazendo ressurgir as sombras de um terror indescritível que, após eu ter me libertado de suas amarras, persiste atormentando meus dias e minhas noites, tornando minha solidão insuportável. Permita-me esclarecer um pouco mais sobre o exótico varão Vorderboom, o cujo peculiar conhecimento devemos fato de termos encontrado o túmulo da Condessa Mikarla. Ele vivia em Graz, com uma escassa renda, que era tudo o que lhe sobrava da ostentosa herança de sua família da Alta Estíria. Havia dedicado sua vida a um estudo laborioso e detalhado de mais autênticos documentos a respeito do vampirismo, e tinha ao seu dispor toda sorte de obras existentes sobre esse tema. Lembro-me que emprestou apenas um pequeno número dessas obras ao meu pai, entre elas muitas escritas por John Christopher. Em sua posse havia um volumoso compilado de todos os casos judiciais nos quais ele identificara um padrão de princípio que parecia reger a condição dos vampiros. Devo ressaltar que a palidez cadavérica geralmente atribuída aos mortos-vivos não passa de uma fantasia melodramática. Tanto dentro do túmulo quanto em sociedade, eles exibem uma aparência bastante saudável. Se forem expostos à luz enquanto estão dentro de seus caixões, apresentam os característicos sintomas que atestam suas condições de vampiro, tal como a Condessa de Karnstein, havia muito falecida, apresentava. O que permanece um mistério inexplicável é como eles escapam de suas tumbas e regressam até elas todos os dias, sem mover a terra acima deles, ou deixar quaisquer indícios de sua saída nem no caixão, nem nas mortalhas. Os vampiros sustentam sua vida dupla renovando suas energias com seus sonos diários nas tumbas. Seu desejo horrendo e libidinoso pelo sangue dos vivos fornece a eles o vigor necessário para suas caminhadas. Eles tendem a ser completamente consumidos por um fascínio carregado de paixão ardente, assemelhando-se ao que certas pessoas sentem como amor. Para saciar seus desejos, os vampiros estão dispostos a arquitetar quaisquer artimanhas possíveis, utilizando-se de uma paciência inesgotável, visto que o obstáculo pode se interpor entre eles e seu objetivo durante séculos. Não desistem enquanto não saciarem sua paixão e drenarem toda a vida de sua cobiçada vítima. Mas, em tais casos, apesar de sua ânsia arrebatadora, os vampiros desgustam seu prazer assassino da maneira mais parcimoniosa e prolongada possível, com todo o esmero de um adepto epicurismo, valendo de abordagens ardilosamente corteses que parecem almejar algum tipo de aceitação ou consentimento. Quando a vítima é menos cobiçada, eles a atacam mais diretamente, com um ímpeto extremamente violento, estrangulando-a e atrociando-a em um único banquete. Aparentemente, há certas ocasiões em que o vampiro se encontra limitado por alguma condição especial. No caso em particular que relatei nestas páginas, Mikarla parecia de alguma forma presa ao seu nome, o qual, mesmo que não fosse de nascença, deveria ser constituído unicamente pelas mesmas letras, nenhuma a mais ou a menos. Isso configura o que chamamos de anagrama. Carmilla apresentava essa limitação, bem como Mikarla. O varão Vorderboom ficou hospedado em nosso castelo por 2 ou 3 semanas após a expulsão de Carmilla, e meu pai contou-lhe a história do nobre morável e do vampiro no cemitério da Capela Karnstein, e depois quis saber como o barão havia desvendado o mistério da exata localização do túmulo da Condessa Mikarla. Havia muito perdido. O semblante do barão franziu-se em um sorriso indecifrável. Ele baixou os olhos para o vento estojo dos seus óculos e revirou em suas mãos, ainda sorrindo, olhando para meu pai, e falou: Tenho incontáveis diários e outros documentos escritos por esse homem notável. E seu mais peculiar registro é justamente aquele sobre a visita a Karnstein. Obviamente o relato foi distorcido ao longo dos anos. Disse que ele era morável, pois havia se mudado e estabelecido residência naquelas terras. E além disso, que era um nobre, mas sua região de origem era, em verdade, a Alta Estíria. Devo mencionar também que durante sua juventude, ele desenvolveu uma paixão fervorosa pela encantadora Mikarla, a Condessa de Karnstein. Com a precoce morte da amada, ele mergulhou em um profundo e inconsolável luto. O barão então continuou: É natural que os vampiros se desenvolvam e se multipliquem.
E isso acontece conforme princípios bastante definidos e fantasmagóricos. Para começar, considere um território totalmente livre dessa praga. De que maneira a espécie dos vampiros pode ter se iniciado? E como ela pode proliferar? Eu lhe digo, alguém de índole um tanto maligna põe um fim à própria vida. Um suicida pode vir a se tornar um vampiro. Dependendo das circunstâncias, esse espectro então visita os vivos em seu sono. E quando eles morrem e são enterrados, em quase todos os casos se transformam em vampiros. Esse foi o caso da bela Mircalla, que foi assombrada por um desses demônios. Esse fato foi descoberto por seu ancestral Vordenberg, cujo título eu herdei. E ele pode aprofundar-se no tema ainda mais durante os estudos aos quais dedicou sua vida. Entre outras coisas, ele concluiu que, mais cedo ou mais tarde, as suspeitas de vampirismo provavelmente recaíram sobre a falecida condessa, que em sua vida fora sua musa. Fosse o que ela havia se tornado, ele ficou horrorizado com o fato de que seus restos mortais seriam profanados por aquela injuriosa execução póstuma. Assim que ele redigiu um documento singular no qual afirma que, quando o vampiro é expulso de sua vida dupla, ele é lançado em existência ainda mais horrenda. E decidiu então salvar sua outrora, a amada Mircalla desse cruel destino. Assim ele pôs em prática um plano, viajou até onde estava enterrada, simulou a retirada de seu cadáver e dali ocultou sua sepultura. Quando a velhice enfim o alcançou, ele ergueu seu olhar da decadência dos anos e voltou para o passado, observando as atitudes que havia tomado pelo caminho. Só então, com o espírito totalmente modificado, tomou consciência do que havia feito, e um horror apoderou-se de sua mente. Ele traçou as instruções que me levaram até o devido lugar, além de acrescentar-lhes uma confissão sobre o ato fraudulento que havia cometido. Se era essa sua intenção, fornecer mais algum auxílio que fosse útil a essa busca, a morte o impediu, e suas vontades tiveram que ser concretizadas pelas mãos de um descendente distante, que, mesmo tendo demorado tanto, direcionou a sua rota até o covil da besta. Continuamos a falar por um tempo, até que ele disse: Um sinal característico dos vampiros é a força que tem nas mãos. No momento em que o general ergueu seu machado contra ela, a delgada mão de Mircalla envolveu seu pulso apertando como um torno. Mas a dormência resultante do aperto não se limita ao ponto agarrado. Ela se espalha por todo o membro, que se recupera do trauma apenas lentamente. Isso quando se recupera. Na primavera seguinte, meu pai levou-me em uma excursão através da Itália, onde permanecemos por mais de um ano. Naquela época, os horrores dos eventos aqui narrados ainda eram muito recentes para que estivéssemos totalmente aliviados. E até o presente momento, minha memória é invadida de um jeito ambíguo pela imagem de Carmila, ora como uma garota agradável, lânguida e encantadora, ora como uma criatura demoníaca que vi nas ruínas da igreja, e com frequência, após despertar de um desvaneio, imagino ter ouvido na sala de estar os delicados passos de Carmila.